Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos de gestão no campo. Antes da gente começar a falar desse vídeo, eu gostaria de iniciar por um convite para vocês, para todos aqueles, mais especificamente, para todos aqueles que têm algum interesse, têm algum relacionamento com a pecuária de leite, que trabalham ou que são produtores na pecuária de leite, na atividade de leite. Na próxima semana, já no próximo domingo, a gente vai começar aqui um mini curso totalmente gratuito, tá bom? Vão ser 4 dias seguidos, domingo, segunda, terça e na quarta-feira vai ser só para tirar dúvidas sobre viabilidade de compost barn e gestão para fazendas de leite. Então aqui embaixo, nos comentários do vídeo, tem o link onde você vai poder se inscrever e aí, consequentemente, você vai receber os e-mails com o link das aulas, tá bom? Então, caso você tenha interesse, eu recomendo muito que você participe. Eu estou preparando um conteúdo bastante interessante sobre esses dois aspectos, né? Claro que eles estão diretamente ligados, a gestão da pecuária de leite e a viabilidade de investimento em compost barn, que é algo que está muito comum, né, para fazendas de leite, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar sobre outro aspecto muito importante para a gestão de fazendas, que é quando que nós devemos retirar lucros da fazenda, né? Então, a fazenda é um empreendimento que está lá o capital do produtor. O produtor fez o investimento nesse negócio, ele precisa gerar retorno para o produtor também. Então, quando que o produtor deve deixar o dinheiro na fazenda, o lucro, né? Quando deve deixar o lucro na fazenda e quando ele poderia, por exemplo, pegar parcela desse lucro ou parte desse lucro para a sua conta pessoal. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes da gente começar ele propriamente dito, recomendo e sugiro e convido você a se inscrever no nosso canal e no final do vídeo deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar com amigos e familiares também, caso você tenha gostado, tá bom? Então bora para o nosso vídeo, pessoal! Então, para falar desse assunto, na verdade até acho que antes eu preciso fazer uma breve observação, porque toda semana a gente vem aqui com um vídeo novo, né? E a gente trabalha algum determinado aspecto sobre gestão de fazendas. Tudo isso que a gente fala, tudo que a gente vai falar nesse vídeo aqui, só é possível de você realmente fazer, colocar em prática, se você estiver fazendo uma boa gestão. Então, é meio circular isso, né? Porque assim, você só pode colocar em prática o que você aprende no vídeo se você estiver praticando uma boa gestão. Então você vai ver alguns conceitos aqui ao longo desse vídeo que, se você não estiver fazendo uma gestão adequada do seu negócio, com os dados, com as informações corretas, vai ficar muito difícil de você conseguir executar ou mesmo analisar a situação que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, tá bom? Então essa é uma observação, é muito importante que você procure começar a fazer uma gestão da sua fazenda cada vez mais aprofundada, cada vez mais séria, cada vez mais profissional, para que o seu negócio se desenvolva no longo do tempo e consequentemente você tenha mais retorno com ele, porque sim, gestão bem feita dá mais retorno para os negócios, tá bom? Então vamos começar aqui propriamente sobre esse tema. Primeiro de tudo, que precisamos aqui deixar bem claro, bem transparente e entendido, é que quando a gente fala sobre quando eu devo retirar ou quando retirar o lucro da fazenda, nós estamos falando aqui do lucro líquido. Vou repetir. Quando a gente fala sobre retirada de lucros da fazenda, nós estamos falando do lucro líquido. Não é o lucro bruto, aquele lucro que deu lá nas atividades produtivas, não é o lucro operacional, é o lucro líquido. Portanto, e aqui já volto ao que eu falei no início desse vídeo aqui agora há pouco, se você não estiver fazendo uma gestão bem feita da sua fazenda e não estiver conseguindo distinguir o que é o lucro bruto, o que é o lucro operacional e o que é o lucro líquido, consequentemente fica difícil você partir para esse ponto aqui que a gente está falando sobre retirada de lucro da fazenda. Porque eu te pergunto, como é que você pode talvez analisar uma situação do tipo, quanto de lucro eu posso tirar da fazenda, se você não sabe nenhum lucro líquido? Então fica algo desconexo, incompatível, tá bom? Então esse é o primeiro fator que a gente precisa deixar bem claro e bem transparente. Então nós estamos falando aqui
do lucro líquido. Você precisa, de fato, calcular o lucro líquido do seu negócio, da sua fazenda, porque ele é realmente o lucro final, a linha final lá do resultado da sua propriedade, tá bom? E, pois bem, essa é uma decisão muito importante de ser feita, tá bom? A gente até fez um post para o nosso Instagram e para o Facebook na última sexta-feira falando sobre esses aspectos de gestão de lucros, tá bom? E realmente é muito importante, porque o que é o nosso objetivo? O que devemos sempre ter em mente aqui? Este ano produtivo na fazenda eu vou ter um determinado nível de lucro e eu preciso crescer esses lucros ao longo do tempo, a cada ano. Então, em um ano eu tive um lucro tal, no ano que vem eu quero ter esse mesmo lucro tal, mais alguma coisa, e assim por diante. Então, nosso foco, nosso objetivo, onde devemos estar com a nossa cabeça focada, é no crescimento de lucros. E a gestão de lucros tem uma relação muito grande com esse crescimento de lucros. Por quê? Porque você tem um lucro hoje, se você utilizar bem esse lucro, provavelmente você vai conseguir aumentar os lucros no futuro. E se você utilizar mal esses lucros, também provavelmente esses lucros futuros vão ser comprometidos. Então, a gestão de lucros é muito importante, não é algo trivial, é algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado para tomar a decisão mais precisa possível, talvez assim, com mais clareza que você possa ter. E alguns fatores que eu acho que você deve analisar sempre nesse tipo de situação primeiro de tudo, sempre devemos olhar para o caixa da fazenda. Então, chegou lá na sua fazenda, na última linha, lucro líquido, sobrou o lucro líquido lá, porque você está visualizando, né? Olhou para o caixa, não tem caixa, olha, a minha sugestão sempre direta é prevaleça o caixa. Então, se tiver uma situação para escolher, eu vou pegar o lucro, minha conta pessoal, vou deixar o lucro lá na conta da fazenda de caixa, é melhor deixar de caixa, até que você componha, até que você tenha um tamanho de caixa que te dê um certo nível de conforto, de tranquilidade para trabalhar. Porque rodar a fazenda sem caixa, consequentemente também está rodando um nível de risco muito maior. Então acho que o primeiro ponto de análise que a gente precisa fazer sobre isso seria analisar o caixa. Se a fazenda está com um bom nível de caixa ou não, tá bom? Segundo ponto que você precisa analisar é sobre alguns projetos que você possa ter com a sua fazenda. Então, para pensar nisso de projetos, é muito importante que você entenda a fase do ciclo de vida que a sua fazenda está. E quando eu digo fase do ciclo de vida, não tem nada a ver com a idade da fazenda, tá bom? Às vezes as pessoas confundem isso, achando que a fase de início é uma fazenda que acabou de começar e a fase de maturidade é uma fazenda já muito antiga. Não tem nada a ver com a idade, né? A quantidade de tempo que a fazenda existe, mas sim com a maturidade do negócio. Então, você tem a fase de início, a fase de crescimento, a fase de maturidade e a fase de declínio, que a gente deve evitar nesse declínio, retornando à fase de início, né? Então, se você está na fase de início e na fase de crescimento, geralmente isso são indicativos de que você deve deixar a maior parte dos lucros dentro do negócio. Por quê? Porque na fase de início você está começando, você está estabilizando, você está definindo o processo, você está organizando a gestão, então você está organizando o tamanho do caixa, você tem que fazer caixa nessa fase. Então, nesse tipo de fase do ciclo de vida, a fase do início, a preferência é que você deixe a maior parte dos lucros dentro do negócio. Na fase de crescimento, também a preferência é essa. Por quê? Porque na fase de crescimento você vai demandar caixa, você vai começar a consumir caixa para crescer, porque para crescer você precisa de capital, você precisa fazer novos investimentos, etc. Então, consequentemente, fase de início e fase de crescimento, a preferência acaba sendo por deixar a maior parte dos lucros dentro da fazenda, tá bom? Já na fase de maturidade, se estiver tudo bem, tranquilo assim com caixa, etc., está numa fase mais estável da fazenda, gerando lucros de maneira mais confortável, os investimentos que foram feitos anteriormente estão gerando retorno, aí você tem mais tranquilidade para retirar lucros da fazenda. E aí você pode talvez inverter essa preferência. Então, por exemplo, aqui, vamos trabalhar. Se antes, na fase de início e na fase de crescimento, eu tirava 20% dos lucros para a conta pessoal,
na fase de maturidade eu posso deixar 20% e tirar 80%. Então você pode fazer uma transição aqui, tá bom? Ou você pode aumentar essa fatia de 20% para 50%, por exemplo. Então na fase de maturidade é onde a gente encontra talvez a fase mais propícia para você fazer retirada de lucros da fazenda. Terceiro ponto que a gente deveria analisar também com relação a isso está muito relacionado à rentabilidade que o seu negócio está dando na média histórica e custo de oportunidade do seu capital. Porque tudo aqui se trata realmente de gerar valor. Gerar valor significa crescer o patrimônio do proprietário do negócio. Então, às vezes, o custo de oportunidade do capital próprio tá muito elevado e aí pode fazer mais sentido você retirar uma parcela desses lucros maior para poder colocar ele para trabalhar em cima desse custo de oportunidade da fazenda, né? E, consequentemente, crescer o patrimônio do produtor de maneira mais robusta. Então, analisar a rentabilidade histórica que a sua fazenda está dando e o custo de oportunidade do capital próprio também é muito importante para você tomar esse tipo de decisão, tá bom? Além disso, a gente também trabalha aqui sobre o aspecto da taxa interna de crescimento. Então, às vezes, você já tem trabalhando assim algum histórico, né, na fazenda, você tem alguns números para trabalhar com isso, você consegue calcular a taxa interna de crescimento, que a gente falou em alguns vídeos atrás, acho que umas 2 semanas atrás sobre isso. E aí você pode trabalhar basicamente, você vai ter uma ideia do percentual que você vai conseguir tirar de lucros para a sua conta pessoal, tá bom? Então, para tentar resumir tudo nesse vídeo aqui, quando retirar lucros da fazenda, né? Quando a fazenda estiver com caixa bom, bem robusto, né? Tem um montante de caixa aqui que dê um certo nível de conforto e segurança. Quando não tiver em fase de início, estabelecimento de processo e fase de crescimento, ou seja, quando tiver uma estabilidade, uma maturidade do negócio em si, e quando o custo de oportunidade do capital tiver maior, por exemplo, do que a rentabilidade histórica em média que você está conseguindo na fazenda. Então, basicamente, teriam 3 situações aqui que deixam a decisão mais propícia para a retirada de lucros da fazenda para a conta pessoal do produtor, tá bom, pessoal? Mas sempre, eu gosto sempre de recomendar isso, tá bom? Nunca trabalhar com 100% de retirada, trabalhe com alguma parcela, e aí você pode ir ajustando essa parcela de acordo com essa análise. Então, sei lá, chegou 100 reais de lucro líquido no final, não tirar esses 100 reais para a conta pessoal, tira lá algum percentual disso. Aí, esse percentual você vai ajustar de acordo com as condições que a gente falou anteriormente nesse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, a ideia desse vídeo vai ser essa. Eu recomendo mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe, deixe seu comentário. A interação para a gente aqui é muito importante, tá bom? E para aqueles interessados na pecuária de leite, caso queiram participar do nosso mini curso, nosso workshop, que vai ser no próximo domingo já, a inscrição vai estar aqui no link, bem na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!